Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês de uma forma poderosa neste dia de hoje, neste sábado, meio frio, para a glória de Deus, Deus abençoe a Lúcia Andrade, que Deus abençoe de uma forma poderosa todos vocês que estão entrando nesta live e aqueles que hão de assistir depois a gravação, que Deus abençoe grandemente, amém? Hoje, sábado 17/6, nós vamos dar continuidade. Esta é a segunda live falando sobre o tema as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui o tema no Mateus capítulo 16, nós vamos daqui a pouco, alguns minutos, falar mais sobre esse tema, mas a princípio nós estamos tratando primeiro da expressão de Jesus, quando ele se dirige para Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe uma grande mal compreensão sobre esse assunto. Aí a gente vê muitos estudos, ensinamentos nas redes sociais relacionado a esse tema, que é muito confundido, é muito confuso para muitos, mas a Bíblia é muito clara dentro desse contexto, dentro desse assunto. E no sábado passado nós passamos a entrar nesse tema, tratamos deste tema. Você que não assistiu a live passada do sábado passado, você pode estar assistindo, está aí no Facebook, para a glória de Deus, amém? E hoje, nesta segunda live, nós vamos dar continuidade a esse tema, para que na próxima nós possamos falar com mais liberdade e com mais entendimento sobre a expressão as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Ela quem? Jesus está fazendo uma referência à sua igreja, amém? Mas antes de orar, que eu vou fazer uma oração inicial, eu quero ler aqui, abre a sua Bíblia, você que está assistindo essa live, pegue a sua Bíblia, nós vamos meditar na palavra de Deus, tá bom? Muitos estão sendo enganados por não ter esse conhecimento das Escrituras e é facilmente levado por vento de doutrina. Recebe muitas doutrinas nas redes sociais e aí passa por não ter uma fé alicerçada, por não ter uma estrutura na palavra de Deus, termina sendo enganado e segue-se um caminho de perdição, acreditando estar seguindo o caminho de salvação, e isso é muito sério. Por isso nós estamos tratando da nossa alma, é a minha alma e a sua alma que está no meio de tudo isso. Nós podemos passar a eternidade com Deus, mas nós também podemos passar a eternidade com as trevas, com o império de Satanás sendo atormentado pela eternidade. É o que a palavra de Deus ensina, e a palavra de Deus está acima de toda autoridade, de todo homem. A palavra de Deus é autoridade infalível, amém? Para a gente dar continuidade, fazer uma oração, quero ler antes. Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, glória a Deus, Mateus capítulo 7, o versículo 13, 14, e vamos ler o versículo 15 diante. Está escrito assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O versículo 14 está escrito desta forma: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Preste bem atenção no que você está lendo, na palavra de Deus. Jesus, ele começa falando desse verso, trazendo um aconselhamento, uma exortação. Entrai pela porta estreita. E depois ele segue falando: Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. De que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da condenação eterna, a perdição eterna do homem. E Jesus, em símbolos, usando um simbolismo de porta, porque a porta ela dá acesso a algum lugar, toda porta dá acesso ao quarto, a porta da sala dá acesso à cozinha, a porta da sala dá acesso ao quarto, dá acesso a outros lugares.
Então ele usa essa expressão para nós melhor entendermos o que ele está falando em relação ao mundo espiritual e à eternidade. E um ponto que nós devemos observar aqui é que muitos entrarão por essa porta. Infelizmente, muitos se perderão. Muitos entrarão por essa porta e essa porta vai conduzir à condenação eterna. O afastamento do homem de Deus eternamente. Então, é importante nós observar esse verso do que o Senhor está falando aqui. Ele está dizendo, são muitos que entram por ela. Muitos vão entrar por ela. O verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos, não são todos e nem muitos, poucos. A Bíblia está dizendo que são poucos que vão entrar na eternidade. E isso deveria trazer uma preocupação para a nossa vida. Isso deveria trazer uma reflexão maior para a nossa vida. A gente parar e meditar na nossa vida, como nós estamos diante do Senhor. Por quê, Marcelo? Porque são poucos que vão ser salvos. São poucos. E os poucos que vão ser salvos, eles vão entrar por essa porta estreita. Essa porta aqui, que Jesus está falando, que é a porta estreita, é o próprio Jesus. Se você for ler João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E sairá e achará pastagem. A porta da salvação é Jesus. E é essa mesma porta que ele está falando aqui, porque estreita é a porta. E apertado o caminho. Jesus está dizendo, eu sou esta porta. Eu, Jesus. E o caminho é Jesus também é o caminho. Em João 14 ele diz, o verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então Jesus ele é a porta que nós entramos para a salvação pela fé e passamos a seguir um caminho que é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, que é um caminho estreito. Ou seja, é difícil, não é fácil. O acesso à eternidade não é fácil. O acesso à salvação não é fácil. A salvação é de graça, porque Deus nos concedeu gratuitamente, através do seu Filho, a salvação. Mas uma vez que nós entendemos isso e recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós entramos por essa porta estreita, porque é uma porta de renúncia, e a maior dificuldade que temos, que o ser humano tem, é de renunciar. O caminho é estreito porque o caminho é difícil, é um caminho de renúncia. Tem que ser um caminho onde nós vamos se entregar para o Senhor, cada dia mais na nossa trajetória. Para que, por Ele, porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que nos guia, para que nós possamos entrar na eternidade. Então, observação, entre pela porta estreita, que é Jesus Cristo. E o significado de estreito é porque é uma porta de renúncia. Renunciar o quê, Marcelo? O pecado. A maior dificuldade que temos, nós seres humanos, é de renunciar o pecado. A porta é estreita. Também, o caminho ele é apertado. Surgirá muitos obstáculos. Além da renúncia da nossa própria natureza dia por dia, surgirão muitos obstáculos, perseguições e dificuldades por causa da palavra que está em você, que está em nós, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus neste momento. Então esse é o entendimento da porta estreita, que é Jesus, e do caminho apertado, que é Jesus. Mas essa porta estreita, esse caminho apertado, nos levará à eternidade e vivermos com Deus para sempre. Mas guarde tudo isso. O versículo 15 está escrito assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus faz uma advertência, traz uma advertência para nós aqui. Um dos pontos muito usados para levar o homem para longe de Deus é a religião. São muitos ensinamentos que a gente vê por aí nas nossas redes sociais.
As redes sociais estão repletas de ensinamentos. A maior parte dele são ensinamentos que vai te prender ao pecado. São ensinamentos que vai te levar para longe de Deus, fazendo a gente acreditar que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é o pior. A maioria dos ensinamentos, repito, que nós temos disponíveis nas redes sociais, porque as redes sociais ela pode ser usada para o bem, como também para o mal, como a gente se vê nos nossos dias atuais. Muita divulgação de coisas erradas. A maioria desses ensinamentos são ensinamentos que te prendem ao pecado. São ensinamentos que vai fazer você, vai fazer eu, a ficar aprisionado no meu eu. Para que eu venha viver em Cristo de maneira incorreta, de maneira errada. Indo para a perdição eterna, vivendo uma vida de pecado, glorificando a Deus, e dentro dos templos, vivendo uma vida religiosa. E não passa disso. Então, é importante nós entender e absorver, discernir os conteúdos que nós temos dispostos nas escrituras, nas redes sociais. Agora, como nós vamos discernir os ensinamentos? Como você vai entender se é a palavra de Deus de fato? É simples. É através das escrituras, através de um relacionamento com as escrituras, que eu e você tem que ter. Isso é a obrigação do crente em Cristo Jesus, ter um relacionamento com a palavra de Deus, justamente para isso. Primeiro, para conhecer o seu Senhor, o Deus, o Criador dos céus e terra, e a obra de Jesus, e você poder discernir o que é verdadeiro do que é falso. E isso nós vamos aprender e entender e absorver e discernir através das Escrituras, a palavra de Deus. Agora, por que muitos são levados? Porque não tem relacionamento com a palavra. Hoje as pessoas estão apegadas a muitos disse-me-disse. Profecias, palavras que enchem o nosso coração, que fortalecem o nosso ego. Palavra de consolo, autoajudas, é o que nós temos nas redes sociais. Mas Bíblia, fundamentado na palavra de Deus, são poucos. Infelizmente, são poucos. E Jesus traz um alerta aqui no verso 15. Acatelai-vos, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. Quando Jesus ele fala dos falsos profetas que vêm vestido como ovelhas, ele está falando de pessoas que estão introduzidas no meio do povo de Deus. Ele está falando de pessoas que pregam o nome de Jesus. Ele está falando de pessoas que usam a Bíblia. Ele está falando de pessoas que estão diariamente dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Eles estão no meio do povo de Deus. É por isso que ele diz que vem até vós, porque o inimigo ele envia até o povo de Deus lobos, devoradores, homens sem compromisso com a palavra de Deus, homens que não querem nada nem com a sua própria alma, e nem com a sua, e nem com a minha. Mas o objetivo deles é arrancar a lã das ovelhas. O objetivo deles é se engrandecer e ser reconhecido nas redes sociais. É por isso que a maior parte, quando entra num vídeo, já fica pedindo para você, deixa aí o seu like. Eu falo não todos, eu falo a maior parte, porque tem muitos fiéis dentro das redes sociais que pregam a verdade. Mas a maior parte deles quer status. A maior parte deles não se preocupa com as almas de Jesus, não se preocupa com a obra de Jesus, mas estão ali simplesmente para ganhar status, ganhar dinheiro e te conduzindo para um caminho de perdição, assim como era na época os fariseus. Porque Jesus, por muitas vezes, repreendeu os fariseus. Vocês não entram pela porta e impede aqueles de entrar, os que estão entrando. A porta de salvação. Os fariseus nem entravam e estavam impedindo a muitos que entrassem também, ensinando uma religião falsa, ensinando tantas outras coisas, menos a palavra de Deus. Então tenha cuidado, é para nós termos cuidado. Talvez, pessoas que estão assistindo essa live neste momento, tem pessoas dentro da sua igreja onde você congrega, que pregam um falso evangelho, e as pessoas que ali têm
tem recebido esse falso evangelho e acredita estar andando no caminho de salvação. Mas o evangelho barato que estou entregando para muitos aí é o evangelho que não muda a vida de ninguém. É o evangelho que faz o homem permanecer no pecado, sem mudança e transformação de vida. O evangelho que não transforma a vida de pessoas não é o evangelho de Jesus. O evangelho que mantém nós presos ao pecado não é o evangelho de Jesus. É simplesmente uma religião que passa por nome de evangelho. Mas quem tem o conhecimento, está fundamentado no alicerce que é Jesus, não vai ser enganado. Vai conseguir discernir o verdadeiro do falso, o falso do verdadeiro. Então esses lobos estão disfarçados. Eles são chamados de ovelhas. Por isso que ele fala, vem até vós vestido como, não é vem até vós ovelha, vem até vós vestido, porque existe uma capa, algo está oculto, tem algo escondido ali dentro, por baixo, no íntimo, no coração a intenção é outra, a intenção não é a obra de Jesus, a intenção não é se importar com almas, nem ganhar almas, a intenção são outras. Por isso ele fala vestido, porque está dizendo, no coração está cheio de maldade, de malícia e de engano. E o propósito é enganar aqueles que estão seguindo o caminho da salvação, através de um falso ensino, pois aqui está falando de profetas, pastores, líderes, congregações. Cuidado, que essas coisas não significam nada. Não significa nada. Estar na igreja não significa que eu sou salvo. Pregar como eu estou pregando, você me vê pregando através das redes sociais, isso não significa que eu sou salvo. Ser usado em dons, aparentemente dons de Deus, não significa que eu sou usado, ou ter um cargo eclesiástico, ou falar, ou proferir a fé em Cristo Jesus. Nada disso significa eu ser uma pessoa regenerada, uma pessoa nascida em Cristo Jesus e salva em Cristo Jesus. Então é necessário nós avaliar a nossa vida e avaliar os ensinos que nós temos recebidos, principalmente pelas redes sociais. Porque observe que Jesus dá um direcionamento aqui para nós conhecer essas pessoas. Olha só, verso 16, porque por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinheiros, ou figo dos abrolhos? Verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Verso 19, encerramos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. O que Jesus está dizendo aqui é que todos aqueles que vivem vestido como ovelha, mas que não é ovelha, eles serão conhecidos. Uma hora ou outra, como diz a palavra, as coisas ocultas, elas se revelarão. Elas não ficarão ocultas por muito tempo. Nada fica oculto aos olhos de Deus, fica aos olhos do homem por um tempo determinado, mas não por muito tempo. E Jesus está dizendo, pelos frutos, ou seja, as suas obras. Os frutos aqui está relacionando com as suas obras, com as suas práticas de vida. Por quê? Porque é impossível, assim como a árvore boa ela vai produzir os frutos bons, da mesma forma, uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus, que foi regenerado, a vida e a presença de Deus está dentro dele ou dentro dela. É por isso que espontaneamente, sem precisar querer mostrar, fazer um esforço para mostrar que mudou, flui da vida da pessoa atitudes que não provém dela, mas provém daquele que está dentro dela e dentro dele. As obras da pessoa, as atitudes, o comportamento é completamente mudado. E daí para frente, segue-se a mudança, sendo transformado à imagem do nosso Senhor, dia por dia,
pela presença do Espírito de Deus que está na sua vida uma vez que a pessoa foi regenerada ou nascida, como muito melhores entende. Então, é por isso que ele diz que a árvore má não pode produzir frutos bons e nem a árvore boa produzir frutos maus. É porque nós, quando somos transformados, as atitudes mudam, o jeito de falar muda. E essa mudança segue-se a cada dia, que é a regeneração. Amém? Então, pelas suas obras, as suas atitudes, nós vamos conhecer. E certo é, nada oculto ficará por muito tempo. Deus manifestará quem são os lobos. Deus revelará quem são os lobos, aqueles que estão escondidos no meio do povo de Deus, falando o nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, mas não vive a palavra de Deus. E o propósito pelo qual prega a palavra de Deus é para conduzir as almas que Jesus comprou com a sua própria vida ao inferno. E grande é o juízo sobre estes. Grande será a cobrança sobre estes. Então, se alguém que assiste essa live tem vivido desta forma, trate de mudar. Se arrependa logo, enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Porque a misericórdia de Deus, ela é imensa. E com Deus habita o perdão para que seja temido. Amém? Vamos orar e entrar aqui no tema. Mas esta palavra fica aí de alerta para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entro na tua presença juntamente, meu Deus, com as tuas filhas. A Lúcia, meu Deus, está aqui também. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida de cada um de nós. Abençoa a vida da tua serva. Visita, meu Deus, a família. Visita, meu Deus, o povo aí de Conquista, meu Deus, para a tua glória, para o teu louvor. Que o Senhor venha nos direcionar pela tua poderosa palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor. Faça-nos compreender a tua palavra. Faça-nos entender a tua palavra, para que nós possamos viver uma vida conforme a tua boa vontade. Não vivendo, meu Deus, conforme a nossa natureza. Não, meu Deus, se alimentando daquilo, meu Pai, que só satisfaz a nossa velha natureza. A natureza pecaminosa, pois a nossa tendência e a nossa natureza é inclinada em todo o tempo ao pecado, Senhor. Mas o Senhor veio para nos libertar da prisão do pecado. O Senhor veio para nos libertar e nos transformar. O Senhor veio para nos libertar das prisões das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, das falsas compreensões dentro da tua palavra. Muitos, meu Pai, lê alguma coisa e entende errado e leva isso para a vida toda no seu coração. Pai, distorcendo as escrituras e seguindo o caminho de perdição. Mas neste momento, nessa segunda live, onde nós estamos falando sobre as portas do inferno, não prevalecerão contra a tua igreja. O Senhor venha nos direcionar, o teu Espírito Santo venha fazer nós entender, mediante a luz da tua poderosa palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tudo que o Senhor está fazendo, tudo que há de ser no teu dia, Senhor, naquele grande dia, onde o Senhor virá arrebatar a tua igreja e implantar, meu Deus, o teu reino, Senhor, milenar sobre esta terra, restaurando todas as coisas, como ao princípio, e o nome do Senhor ser eternamente glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Você, se falo mais uma vez, repito, pegue a sua Bíblia aí, vamos ler aqui o texto, Mateus 16, o versículo 18, está escrito assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Então, esse é o tema que nós estamos tratando. Hoje é a segunda live que nós vamos tratar desse tema, ainda falando dessa expressão que Jesus falou para um dos discípulos por nome Pedro, quando ele diz: Pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que a gente falou bastante na live anterior, amém? Sobre esse assunto de quem de fato Jesus está falando. Muitos entendem
como a Igreja Católica, fundou e tem o entendimento que a igreja foi alicerçada sobre a vida do apóstolo Pedro e não de Jesus, que toda essa autoridade foi dada para Pedro. Antes de dar continuidade, eu quero aqui deixar bem claro que eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém. Amém? Mas nós não devemos concordar com ensinamentos que não estão dentro das Escrituras. Não está na Bíblia. Se alguém vê um tipo de ensinamento que não concorda com aquilo que a Bíblia ensina e se calar, Deus tomará conta no dia do juízo. Se você conhece a verdade e omite a verdade, você está pecando. Eu estou pecando. Se a gente vê o erro, as pessoas sendo conduzidas ao inferno, a perdição, e a gente se calar, tendo o conhecimento da verdade, nós estamos seguindo um caminho de perdição também. Aqueles que pregam a palavra de Deus. Isso que eu estou falando é para os que têm conhecimento da palavra de Deus. Para mim, para você pastor, você apóstolo, você diácono, independente do cargo eclesiástico, mas se tem o conhecimento das Escrituras e está só olhando milhões e milhares de pessoas sendo conduzido ao inferno através de falsos ensinamentos, que eu e você tem um conhecimento e que poderia tirar aquela alma através do ensinamento verdadeiro e genuíno da palavra de Deus, da perdição do inferno, nós estamos pecando também. Nós estamos sendo convivente com o pecado. Você sabia disso? E grande será o juízo se não houver arrependimento e a gente retroceder no nosso entendimento. Então é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade do verdadeiro cristão. Combater as falsas heresias, os falsos ensinamentos pela palavra, não é combater com debates, brigando, se degladiando com palavras ofensivas. Não estou aqui para ofender, eu estou aqui para pregar a palavra. Se você quer conhecer a verdade, pegue a Bíblia, que muitos têm neste momento em cima da televisão, em cima de alguma coisa dentro da sua casa, aberta no Salmo 23 e no Salmo 91, acreditando que aquilo vai ter algum efeito. A palavra de Deus, ela só vai cumprir o seu propósito na minha vida e na sua vida se você, primeiro, ler a palavra. Segundo, entender a palavra. Terceiro, aplicar ela na sua vida, ou seja, praticar ela dia por dia. Viver conforme as instruções que está dentro da Sagrada Escritura. Sendo assim, a palavra que é viva, porque a palavra é o próprio Cristo que está à destra do Pai, à direita do Pai neste momento, vai começar a se mover na sua vida, vai se manifestar na sua vida, porque foi dado esses 3 primeiros passos. Primeiro, eu quero conhecer a Deus. E como eu vou conhecer a Deus? Medite nas Escrituras. Segundo, entenda, busque o entendimento daquilo que você está lendo. E por fim, repito, aplique na sua vida. É impossível algo sobrenatural não acontecer e não continuar acontecendo, uma vez que você permaneça nisso. Algo sobrenatural vai acontecer. Primeiro, transformação de vida, libertação. E a prosperidade, começando pela prosperidade espiritual, chegará na nossa vida. As demais coisas serão acrescentadas, como Jesus ensinou em Mateus 6, o verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, a comida, a bebida, tudo aquilo que está relacionado ao mundo físico, ao plano físico que nós vivemos, estamos no presente momento, Deus proverá. Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar, Deus vai criar situações, Deus ele vai honrar, porque tudo ele criou, tudo é dele, pertence a ele, e ele cuida de tudo que ele criou. Ele cuida, amém? Então observe, muitos têm esse entendimento, que Pedro foi o primeiro apóstolo, o primeiro papa, e a igreja, segundo os ensinamentos da Igreja Católica, repito, não estou atacando a fé de ninguém. Mas se você tem esse entendimento, assista essa live.
Se você tem esse entendimento que a igreja foi edificada sobre Pedro, um homem pecador como eu e você, assista essa live e tire suas próprias conclusões pela palavra de Deus e não pelo aquilo que você somente ouve. Esse é um dos grandes erros de muitos. Ouve e depois sai falando aquilo que ouviu como papagaio, repetindo aquilo que ouviu. Não seja assim, porque você trará um grande problema sobre a sua vida. Amém? E para você melhor entender isso, olha só o que está escrito em Atos 17, 11 e 12. Ora, estes foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Verso 12. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos varões. Então, observe algo. Paulo, o apóstolo Paulo, está pregando aqui em Tessalônica. E ali tinha muitos judeus, naquele meio ali, naquela cidade, que tinha as escrituras. Pessoal que fazia parte do povo judeu. E eles tinham as escrituras e tinham conhecimento dos planos de Deus para a humanidade, começando através do povo judeu. Quando Paulo ele prega, ele ensina naquele dia, quem estava ali ouvindo vão para suas casas. Mas quando eles chegam nas suas casas, o que eles vão fazer? Eles vão para a Bíblia. Eles vão ver se aquilo que Paulo estava ensinando no culto está na Bíblia e é verdade aquilo que ele ensinou. Observe a porção de palavra que diz: examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Assim como ele estava falando, como ele estava pregando. Ou seja, todas as vezes que Paulo ia pregar, os apóstolos iam pregar, passavam por ali, os ouvintes examinavam não só um dia, mas o texto está dizendo, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eles examinavam. O resultado disso, qual foi? O versículo 12, de sorte que creram muitos deles. Almas foram salvas. Vidas foram alcançadas. Pessoas foram transformadas. Por que eles foram transformados? Porque eles ouviram a verdade, examinaram se de fato a fonte era verdadeira, e depois que examinado, acreditado, creram, dentro dele gerou a fé, pela ação do Espírito de Deus, que de fato Paulo estava pregando o verdadeiro Jesus, não um falso Jesus. Estava pregando o verdadeiro Cristo, proferido nas Escrituras, e não um falso Cristo. Resultado, salvação de almas. Mas infelizmente muitos na nossa geração não faz isso. Muitos ouvem e saem propagando sem consultar as Escrituras, sem ao menos saber a fonte daquele ensino, sem ao menos saber a fonte daquelas palavras, sem ao menos saber a fonte, procurar saber a fonte daqueles dons que aparentemente está ali naquele momento sendo executado. Resultado disso, uma igreja fraca, um povo fraco espiritual, sem raiz e o pior de tudo, seguindo o caminho de perdição. E isso é muito sério. Amém? Então, examina as Escrituras. Voltando aqui, observe algo. Jesus, quando ele usa esse trocadilho aqui, dizendo tu és Petros no grego, na língua original a qual foi escrita o Novo Testamento, tá bom? No grego, significa Petros, rocha. Amém? E Jesus diz, sobre esta pedra, se referindo a ele, primeiro ele fala, tu és Pedro, né? Que é Petras no grego, que significa rocha, ou fragmento de rocha. E quando ele aponta para si, ele diz, e sobre esta, se referindo a ele, pedra, que é montanha rochosa, algo grande. E o significado pelo qual Jesus usa esse simbolismo das pedras é muito profundo, e você vai já entender. Ele fala que vai edificar a igreja dele. Um ponto que você deve entender, a igreja de Jesus. E sendo a igreja de Jesus, quem edifica não é o homem.
Jesus está dizendo, edificarei a minha igreja. Edificarei. Jesus está dizendo, eu vou edificar. É Jesus que edifica a sua igreja. Sobre ele, porque ele é a rocha, comparando com a sua palavra. Algo sólido, algo que não passa, algo que subsiste pela eternidade. Por isso ele usa essa expressão, se simboliza essa linguagem figurada para entender, para nós entender melhor a posição do discípulo e a posição de Jesus Cristo, a obra de Jesus e a obra do discípulo. Amém? Então, isso é muito importante. Então, Pedro, ele sabia e entendia a linguagem de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu vou ler aqui para nós dar continuidade, olha só. O ponto 1 que nós vamos aqui analisar, está escrito assim. Eu coloquei algumas referências aqui, algumas perguntas, amém? Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar hoje, está escrito assim. Pedro entendeu a linguagem de Jesus quando ele diz, tu és Petros, no grego, ou seja, o significado rocha, ok? E sobre esta pedra, Petra, que no grego significa rocha, montanha rochosa, algo grande e sólido, é o significado no grego. Pois Pedro tinha conhecimento das Escrituras. Preste bem atenção nisso. Pedro tinha o conhecimento das Escrituras. Jesus está pregando a palavra, mas ele não está pregando a palavra para um povo leigo. Porque a princípio ele veio para o povo judeu. Quando você vai para Mateus 10, verso 5, ele fala, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus veio primeiro para o povo de Israel. A promessa foi dada ao povo de Israel. E partindo do povo de Israel para a humanidade, como chegou até nós, os gentios. Nós somos os gentios. Existe dois povos diante de Deus, os judeus e os gentios, que são todo o restante da humanidade. Então, Jesus está pregando para pessoas que tinham conhecimento das Escrituras, que sabiam o que estava escrito no Antigo Testamento. Amém? Isso é muito importante a gente entender isso. É por isso que os crentes hoje, todos hoje em Cristo Jesus, há uma necessidade de analisar as Escrituras também, como eles faziam isso. Eles ouviam os ensinamentos, as boas novas através dos apóstolos, e eles examinavam, porque eles tinham as Escrituras. Amém? A mesma coisa somos nós hoje, no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares do país. Ou seja, eu estou me referindo a povos que não é povo judeu, que não tem o conhecimento das Escrituras. Quando você ouvir a palavra, a pregação, na rede social, em qualquer lugar, você examina também. É só examinar. Porque você vai ter um resultado muito positivo. Como ao princípio nós lemos em Atos 17, 11 e 12. Ok? Então, Pedro tinha o conhecimento do que Jesus estava falando. Observe o que é que o apóstolo Pedro prega em Atos capítulo 4, versículo 11. Abre a sua Bíblia no Atos capítulo 4, o versículo 11. Amém? Não esquecendo do que eu acabei de falar. Pois Pedro tinha conhecimento das Escrituras. E nós vamos ler Atos 4, 11, está escrito. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Isso está escrito em Atos, capítulo 4, o versículo 11. Agora, de quem Pedro está falando? Isso quem está falando é Pedro. Pedro está pregando a palavra de Deus. Então, observe, de quem ele está falando? Dele mesmo. Porque, segundo o ensinamento, muitos ensinamentos, a igreja foi edificada sobre Pedro, que é uma inverdade. É uma inverdade. Amém? Pedro está falando de quem? Capítulo 4 de Atos, o versículo 6 está escrito assim, o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, ancião de Israel. Então, quando chega no versículo 11, ele diz, ele é a pedra
que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Como que Jesus deu autoridade para Pedro, para a igreja ser edificada sobre Pedro? E Pedro aqui está pregando, diz, é ele que é a pedra. Pedro está dizendo, não sou eu. Pedro está dizendo, é ele. Ele quem? Jesus. Pedro, cheio do Espírito de Deus, está dizendo, vocês, povo de Israel, rejeitaram a pedra. E um ponto interessante, ele fala a pedra no singular, uma pedra. Porque quando se fala de Jesus, não pode falar as pedras, tem que ser no singular. Jesus. Ele fala a pedra, vocês rejeitaram. Ele é a pedra. Então, se muitos ensinam que Jesus estava dizendo que Pedro era a pedra e que a igreja seria edificada sobre Pedro, como que o próprio Pedro está dizendo que é Jesus que é a pedra e não ele? Você está vendo? Como que quando nós vamos para a palavra de Deus, ela esclarece o nosso entendimento. Você quer resposta? Vai para a palavra de Deus. Amém? E olha só o que Pedro, ele fala no verso seguinte. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmão, isso é muito forte. Isso aqui quebra e joga por terra todo tipo de falso ensinamento. De que Pedro é o acesso ao reino de Deus. Diz que a chave foi dada somente a Pedro. De que a igreja foi edificada sobre Pedro. De que Maria, ela pode interceder por nós. De que Papa pode nos salvar. Nós podemos confessar os nossos pecados para o Papa. Tudo em falso ensinamento. E tudo cai por terra quando você vai para a palavra de Deus. Preste bem atenção em algo que eu vou falar para você. Pedro foi um grande homem, apóstolo, cheio da graça de Deus, como eu acabei de ler aqui, 4:8, cheio do Espírito de Deus. Mas em nenhum momento ele exaltou a si mesmo, ou se colocou a si mesmo como aquele que Jesus separou para a igreja ser edificada sobre ele. E de forma alguma, Pedro pode ser intercessor entre Deus e o homem, no sentido de levar o homem à salvação através dele. Como também Maria, eu falei isso no vídeo anterior, foi uma grande mulher que teve o seu papel na obra de regeneração e redenção, sendo usada por Deus porque achou graça aos olhos do Senhor, para que nela fosse gerado o Criador, fosse gerado o Senhor, o próprio Jesus Cristo. Mas Maria não pode interceder por mim e por você. Se você faz isso até hoje é porque você não tem o conhecimento da verdade. Mas através desse vídeo, pela palavra de Deus, é pela palavra que a gente conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o Senhor fala disso no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando da verdade que é o próprio Jesus. É a própria palavra, o verso 36, e diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar de quê? Cristo veio para libertar o homem do pecado. O homem estava preso, a humanidade estava condenada por causa da vida de pecado. E Cristo veio para resgatar o homem, libertar o homem do pecado. E muitos ali questionam por ser descendência de Abraão. Disse, mas como nós nunca servimos a ninguém, como diz tu seremos livres? E Jesus diz, todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. E Jesus veio para libertar o homem desta condição de servidão do pecado. Todos aqueles que estão neste momento sem Cristo, ou preso em falsos ensinamentos e religião, ainda é escravo do pecado. O pecado é como um senhor que domina a sua vida. E permanecendo assim, a pessoa não entrará no reino de Deus. Aí nós entendemos a necessidade de pregar a palavra e a pessoa ouvir e se arrepender dos seus pecados e reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida. O único, como o próprio Pedro está dizendo aqui. E em nenhum outro há salvação. Pronto. Não há salvação em Pedro.
Não há salvação em Maria. Não há salvação em Papa. Não há salvação em profeta algum. Não há salvação em homem algum, somente em Jesus. É o que ele está dizendo, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, ele está dizendo, na terra, não tem ninguém que possa nos salvar. Somente ele, essa pedra, que é uma referência a Jesus Cristo. Somente ele. Pedro está dizendo, em nenhum outro debaixo do céu não tem ninguém pelo qual devamos ser salvos. Não existe. Somente ele. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe. Somente Jesus Cristo. Para nós ser salvo, somente através da fé em Cristo Jesus. Amém? Então, Pedro sabia do que Jesus estava falando, porque ele tinha um conhecimento das Escrituras. Olha só o que está escrito ainda em 1 Pedro capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Você pode estar anotando todos esses versos para você depois estudar. Amém? Eu coloquei aqui um ponto que está escrito assim. Pedro tinha conhecimento das Escrituras. Por que eu coloquei assim? Pedro tinha conhecimento das Escrituras. Porque Pedro, ele cita as Escrituras nas suas cartas. Isso nos ensina e nos dá o entendimento de que Pedro tinha um conhecimento das Escrituras. É por isso que ele sabia e entendeu a linguagem de Jesus no capítulo 16, o verso 18 de Mateus, quando Jesus diz, tu és Pedro, pedra, mas sobre esta pedra, rocha. Ele entendia, porque isso está nas Escrituras. Isso está na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, Pedro tinha um conhecimento das Escrituras. Então, uma das suas cartas, a primeira carta, o capítulo 2, o versículo 6, está escrito, para isso também na Escritura se contém. Pedro está se referindo às Escrituras, o Antigo Testamento. Amém? Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem está pregando isso é Pedro, apontando para Jesus como um único Salvador, e não Pedro como aquele que a igreja vai ser edificada sobre ele. A igreja não pode ser edificada sobre um pecador. Amém? Então, ele tinha um conhecimento. E segue dizendo, 1 Pedro ainda, capítulo 2, versículo 7 agora. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Ainda 1 Pedro 2, verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. Então observe que tudo isso, todas essas referências, quem está falando é o apóstolo Pedro, apontando para Jesus. Ele é a pedra e não Pedro é a pedra. A igreja não foi edificada sobre Pedro. A igreja foi edificada sobre a rocha, Jesus Cristo. E Pedro, que é Pedro, está pregando sobre isso. Agora outros vêm, pegam as Escrituras e distorcem até o próprio entendimento do próprio Pedro. Imagina comigo, se o Senhor Jesus tivesse falado que era Pedro e a igreja ia ser edificada sobre Pedro, por que Pedro ia pregar que a igreja ia ser edificada sobre Jesus e que é Jesus que é a pedra, sendo que Jesus falou que era Pedro a principal pedra? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, quando você vem para as Escrituras, todo falso ensinamento cai por terra. Amém? Ponto 2, está escrito assim. Eu coloquei um texto assim. Os discípulos de Jesus são pedras vivas. Tá? Observe que quando Pedro está falando de Jesus, ele fala a pedra viva no singular. Se referindo a pedra viva. Mas quando Pedro vai falar da igreja, dos discípulos convertidos em Cristo, ele se refere a todos que estão em Cristo, salvo em Cristo, como pedras vivas. Jesus, singular, pedra viva. E discípulos convertidos em Cristo, pedras vivas,
Por quê? Porque ele está falando do povo de Deus, no plural, certo? E isso está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele, eu vou aqui fazer esse trocadilho aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva. Isso está em 1 Pedro 2, 4. Olha na sua Bíblia. Pedro está dizendo pedra viva, se referindo a Jesus. Reprovado, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Acabei de ler esse texto anteriormente, mas eu estou lendo novamente para a gente entender dentro do versículo que Pedro está falando de uma pedra e não de pedras, muitas pedras. Ele está falando de uma no singular. Chegando-vos para ele, pedra viva. Ele está falando de uma pedra. Mas no versículo 5 do mesmo capítulo de 1 Pedro, ele escreve assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro está falando aqui de 2 tipos de pedra. Primeira, pedra viva, Jesus Cristo, singular. Pedras vivas, ele está falando, vós também, ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja convertida em Cristo, os discípulos, irmãos, dizendo, vós também. Por que também? Porque a primeira pedra é Cristo, a única pedra. Mas como Jesus é pedra, obviamente o seu discípulo tem que ser também pedra. É aí onde eu vou entrar eu vou explicar aqui para você o porquê que a Bíblia, em toda a Bíblia, Deus usa como símbolo da pessoa de Jesus e da igreja, aqueles que haviam de acreditar e crer em Jesus, uma pedra. Existe um significado em tudo que está escrito na Bíblia. Amém? Existe um significado. Por que que Deus ele usa uma pedra para simbolizar a pessoa de Jesus? E os seus discípulos usam pedra. Primeiro, nos tempos de Jesus, as casas eram edificadas, tanto casa como os edifícios, né, casas maiores, eram edificados de pedras. Se você for estudar, você vai ver que as casas no tempo de Jesus eram edificadas de pedras. E quando ia se construir uma casa, ali no alicerce era colocada uma pedra que era conhecida como pedra angular, ou pedra principal. Essa pedra é uma pedra diferenciada de todas as demais pedras. É uma pedra única. E a partir dessa pedra que é colocada no fundamento, porque o fundamento nós sabemos que é o que sustenta uma casa. Toda casa ela precisa ter um alicerce. Amém? Toda casa precisa ter um alicerce, como também um edifício. Ninguém se constrói uma casa hoje sem ter o fundamento. A primeira coisa, e é o primordial, né, o que é feito para se levantar erguer ou levantar uma estrutura, uma casa ou um edifício, é fazer o fundamento lá embaixo na terra. Porque é aquele fundamento que vai sustentar a casa ou o edifício. Sem o fundamento, a casa não vai ficar de pé. Sem o fundamento, o edifício não vai ficar de pé. Então, Jesus está usando essa linguagem para o povo entender, porque Jesus ele usava parábolas. Ele usava coisas do cotidiano, dentro da cultura judaica, dentro da cultura do povo, para o povo entender a linguagem espiritual daquilo que ele está falando. Então o povo sabia como edificava uma casa. O povo sabia que para edificar uma casa ou um edifício, tinha que primeiro colocar o alicerce. E essa pedra era primordial. Sem esta pedra, que é chamada como pedra principal, é chamada como pedra angular, pedra de cabeça de esquina, sem essa pedra não tinha como partir a construção, começar a construção. A construção tinha que ser sobre esta pedra e a partir do liamento dela, para que a casa ou o edifício ficasse de pé e assim eles pudessem cumprir o objetivo, que é de criar, ou seja, construir a casa. É por isso que é usado esse simbolismo. Amém? É por isso que é usado esse simbolismo aqui de Jesus. Jesus a pedra, a única pedra, e os seus discípulos pedras. Você vai entender isso aqui. Jesus pedra no singular. E os discípulos são pedra também. Pedras vivas. Jesus pedra viva singular. Discípulos convertidos em Cristo é comparado com pedras vivas. E por quê? Porque as casas eram edificadas assim.
E nós somos casa espiritual. Como eu acabei de ler, Pedro dizendo, vós como casas espirituais. Amém? Nós somos comparados com casa. E olha só o que está escrito. Abre a sua Bíblia rapidamente aí, Hebreus. Hebreus capítulo 3. Vamos ler Hebreus capítulo 3 para você ver o que está escrito sobre a casa. Hebreus capítulo 3. Vamos lá. O versículo 6 está escrito assim. Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa. Sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós somos casa. Por isso mesmo Pedro escreve também, aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Amém? Assim como existem casas, o povo de Deus é casa espiritual, é comparado como casa espiritual. E uma casa não pode ser edificada sobre a areia. É daí que você vai compreender com mais profundidade quando ele diz em Mateus 7, 24 em diante, olha só o que ele diz. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa. Edificou. O que é edificar? Construir, levantar. Edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só. Edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando em Mateus 6,18 sobre esta pedra. O que é pedra? Rocha. Significa rocha. Sobre esta pedra, rocha, edificaria a minha igreja. Então Jesus está falando da mesma coisa aqui. Ele está comparando o povo, o seu povo, como casa, que precisaria edificar a sua vida sobre esta rocha, Jesus, que é a palavra de Deus. A nossa vida tem que ser edificada sobre a palavra, que é o próprio Cristo. Quando você medita nas Escrituras e pratica, você está tendo um relacionamento com Cristo, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus. E assim, a sua casa espiritual, porque você é casa, mas é uma casa espiritual, a sua vida vai sendo edificada sobre os ensinos, os fundamentos de Jesus. Você está entendendo? Então ele diz, olha, o homem prudente, ele é comparado com o homem prudente quando ele ouve a palavra e pratica. Ele põe em prática. Porque a fé não é simplesmente você ouvir. Quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, em Romanos 10, versículo 17, esse ouvir não é de simplesmente você ouvir a palavra e ficar por aquilo e você continuar na vida de pecado. Não, ou eu continuar na vida de pecado. Mas é quando a gente ouve a palavra, absorve, a palavra penetra dentro do nosso ser e começa a trazer a transformação, que é a regeneração. É onde nós nos arrependemos, é através da pregação da palavra. Através da pregação da palavra, nós vamos entender que Cristo morreu para este propósito, para libertar o homem pecador, porque todos estavam condenados. E todos têm que se arrepender para poder entrar neste reino, que preparado pelo Cristo, através da sua obra, morte e ressurreição. O homem vê o entendimento da sua condição de miséria através da pregação da palavra, e entendendo a obra de Jesus. Então Jesus já diz aqui que este homem é prudente. Por quê? Porque ele edificou sobre a rocha. A rocha aqui que ele está falando aqui é o próprio Jesus. A casa somos nós. Assim como o povo construir a casa nos tempos dele, se aquela casa fosse construída sem a rocha, ou seja, na areia, a chuva ia cair, os rios iam descer, os ventos iam soprar. O Senhor está usando essas expressões da natureza que nós conhecemos, para nos dar esse entendimento. A gente sabe que quando o vento sopra com muita força em uma casa, se ela não tem estrutura, ela vai cair. As águas batem com muita força em uma casa, se não tem estrutura, ela vai cair. Então Jesus está usando as coisas naturais, conhecidas do cotidiano de nós, tanto do povo presente que estava ouvindo ele, como eu e você hoje, para nos dar esse ensinamento. A mesma coisa se aplica à nossa vida espiritual. Se minha vida não estiver edificada sobre a palavra, ou seja, eu não ler, não praticar, não viver a palavra, a minha vida vai ser uma vida rasa. Eu vou ser vulnerável a todo tipo de ensinamento, falsos ensinamentos, vou ser levado por falsas doutrinas, eu vou viver um falso evangelho.
Porque não estou edificado sobre a rocha, ou seja, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho que muda, que transforma e que liberta a vida das pessoas de todo o engano e de toda mentira. Então ele segue dizendo, o versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Tem pessoas que ouvem, mas não vivem a palavra. Não adianta. Quando a gente ouve a palavra e não vive ela, a gente está edificando a nossa casa sobre a areia. E Jesus, ele usa, vai cair a chuva, vai soprar os ventos, e vai derrubar essa casa e vai ser grande a queda. Ele está falando do juízo. Ou seja, não subsistirá. Se não tiver edificado sobre a rocha que é Jesus, essa casa não vai prevalecer. Por quê? Porque vai entrar no estado de condenação, se perderá. Não entrará na eternidade. Porque rejeitou o fundamento, que é Jesus Cristo. Então nós entendemos melhor essas expressões quando nós entendemos por que Jesus usa, comparando ele com uma pedra, a pedra angular, e os seus discípulos como pedras. Outro ponto importante, se Jesus se compara a si mesmo com pedra, o seu discípulo também tem que ter a mesma essência. Guarde isso. Se Jesus compara a si mesmo com pedra, o seu discípulo não pode ser tijolo. Não pode ser de barro. Tem que ser da mesma essência. Você está entendendo? Para você entender melhor, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 14. Somente a parte A. Mateus 5, versículo 14. Está escrito assim. Vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo, vocês, meus discípulos, que fazem a minha vontade, são a luz do mundo. Agora, por que Jesus ele fala que o seu discípulo é a luz do mundo? É porque o seu discípulo tem a luz própria? O discípulo é a própria luz? Não. Jesus está dizendo que o seu discípulo é luz porque Jesus é a luz principal. Amém? Capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João está escrito. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem segue Jesus é discípulo. Quem anda com Jesus são discípulos, os verdadeiros cristãos. Amém? Quem me segue, discípulo, não andará em trevas, ou seja, no pecado, mas terá a luz da vida. Você está entendendo por que Jesus está dizendo, vocês são luz? Não é porque nós discípulos, nós pecadores, a luz está em nós e é nós que produzimos essa luz. Não. Essa luz é proveniente de Cristo. Cristo é a luz verdadeira. Ele é a luz do mundo. E todos aqueles que o seguem passam a ser luz, refletindo a imagem e a pessoa de Jesus na sua vida. Aleluia. Meu Deus. Nós refletimos Jesus. O verdadeiro crente, ele tem que refletir na sua vida, nas suas obras, nas suas práticas, Jesus. É por isso que Jesus, quando ele fala, vós são luz, ele está dizendo, ó, eu sou a principal luz. E vocês me seguem, então eu estou em vocês. Sendo assim, o discípulo vai refletir o quê? Treva? Não. Vai refletir o que está dentro deles. Pela presença do Espírito de Deus. É por isso que quem passa pela regeneração nunca mais é a mesma pessoa. É por isso que quem se converteu verdadeiramente nunca mais é a mesma pessoa. Não tem como a pessoa se converter e viver no pecado. Não tem como. Isso é contra a Bíblia. Isso não está na Bíblia. Porque quando há a convenção vem de Deus. É Deus que intervir. É Deus que entra no coração do homem pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. A palavra é escrita no coração do homem pelo Espírito de Deus, que é o Cristo. Cristo é o verbo, é a palavra viva, que é introduzido dentro de nós, trazendo a sua imagem e semelhança. E nós passamos a refletir a pessoa de Jesus na terra, através do nosso viver, através das nossas práticas e conduta.
Agora você entende por que Jesus é pedra e os seus discípulos são pedra. Porque pedras e pedra é uma mesma essência. Assim como a luz, que é Jesus, e os seus discípulos também é luz, porque a luz, que é Jesus, está nos discípulos. E assim o discípulo reflete essa luz no mundo através do caráter transformado e regenerado pela essa luz, que é um símbolo de Cristo, que está dentro de cada um de nós. E tudo isso eu estou falando para nós entender lá sobre Mateus 18, capítulo 16, versículo 18. Amém? Então, discípulo, quem está em Cristo Jesus hoje são comparados como pedras vivas. Pedra vivas, no plural. Muitas pedras, muitos discípulos. Por quê? Porque está alicerçado, está sobre a rocha, a pedra, que é Jesus. Amém? E outro ponto muito profundo nas Escrituras, quando você vai para a Bíblia, você vai ver Deus falando de família. Você vai ver Deus falando de família. No capítulo 50, por exemplo, no capítulo 54 do profeta Isaías, se você for ler, profeta Isaías, capítulo 54, está escrito assim no versículo 5, olha só, porque o teu Criador é o teu marido. Amém? E o versículo 6, porque o Senhor te chamou como uma mulher. Olha só como está escrito também em Isaías 50. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual a repudiei? Ou quem é meu credor a quem vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades foste vendido, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Deus se coloca nas Escrituras como o marido, que tem uma esposa, que esse marido e essa esposa, aqui no capítulo 50 do profeta Isaías, tem filhos. Observe que Deus está falando em linguagem simbólica, isso é uma figura de linguagem. Ele disse, eu sou o marido. E Jerusalém, que é a velha Jerusalém agora é comparado como uma mãe. E o povo de Deus, Israel, é os filhos. Então a Bíblia fala de família. Então quando Jesus ele é usado como pedra, para simbolizar a pedra, e os seus discípulos pedra, que é edificado casa fala de quê? Casa fala de família. Casa fala de família. Amém? Deus tem uma casa preparada, o novo céu e a nova terra, a cidade celestial. Assim como existe a Jerusalém velha hoje, que Deus compara como a mãe e os seus filhos, ou seja, o povo de Israel como filho, formando uma família. Assim, na nova aliança, Deus ele se compara como um pai que tem uma mãe que é a nova Jerusalém, é a mãe, a nossa mãe, como Paulo falou no capítulo 4, versículo 23 em diante de Gálatas, ele diz, a nova Jerusalém é a nossa mãe. Paulo comparando a igreja como filhos, que tem uma mãe que é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, e quem é que está lá? O marido. Então, tudo isso tem um significado profundo. A Bíblia fala de família. Nós fazemos parte da família de Deus, Efésios capítulo 2. Deus tem uma família e Ele é o cabeça desta família. Aí Ele envia Jesus como homem, como um filho unigênito, para resgatar os outros filhos que se perderam. Jesus, quando ele se deixa a sua glória e assume a condição de humana, ele passa a ser o filho primogênito, o único que faz a vontade de Deus. E quando ele morre e ressuscita, nele, em Jesus, todos passamos a fazer parte da família de Deus, tendo Jesus como irmão primogênito. Daí você entende toda essa linguagem que a Bíblia usa, que é algo profundo para a nossa vida. As linguagens figuradas e simbólicas trazem mensagens profundas para a nossa vida. Jesus, sendo primogênito, agora ele resgatou milhares e milhões de irmãos, ou seja, pessoas que ouvem a palavra e crê e entra novamente através do Filho primogênito, Jesus, e passa a fazer parte desta família que morará na eternidade na Nova Jerusalém, que é comparado com a nossa mãe. Você está entendendo esse mistério? Capítulo 17,
versículo 20 é o que está escrito de capítulo 17, versículo 20 do livro de João. Está escrito assim. Capítulo 20, na verdade, o capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Jesus ressuscitou, cumpriu a obra, resgatando o homem pecador, incestando o homem pecador novamente em Deus. O homem agora ele pode fazer parte da família de Deus, onde Deus se compara como o Pai, e ele compara a Nova Jerusalém como a mãe, e um pai e uma mãe formam família, que são os seus filhos, a partir do primogênito Jesus. Jesus venceu o pecado e assim resgatou os filhos para levar para a glória, formando uma família. O pai, a mãe, a nova cidade, uma referência à cidade santa, à cidade celestial, que Jesus, eu vou preparar a casa do meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Assim como Jerusalém hoje, que é uma cidade, onde antigamente era cercada e tinha muitas casas, o povo habitava ali dentro, assim é a Nova Jerusalém, que é a nossa mãe, figura de linguagem. Tudo isso são figuras de linguagem que trazem ensinamentos profundos para a nossa vida, para nós entender com mais profundidade a obra de Deus, através do seu Filho Jesus e através da humanidade que Ele o criou. Então Jesus, quando ele ressuscita, ele paga o preço ao Pai, resgatando a humanidade, fazendo de todos aqueles, claro, que ouve a palavra e se arrepende, entrega a vida para Jesus, nasce de novo, passa a fazer parte desta família. Por isso que no capítulo 2 de Efésios fala que nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Nós fazemos parte da família de Deus agora. Nós quem? Aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que se converteram. Olha só, capítulo 4, a partir do versículo 21 de Gálatas: dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouve vós a lei? Verso 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Verso 23, todavia o que é da escrava nasceu segundo a carne, mas o que é da livre por promessa. Verso 24, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai gerando filho para a servidão, que é Agar. Verso 25, ora esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Olha só, pois é escrava com seus filhos. Segue dizendo o verso 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo, isso aqui é a figura de linguagem, que traz todo esse ensinamento de família. Deus é família. A primeira coisa que Deus criou na terra foi família, um homem, uma mulher, e depois gerou filhos. Família. Então Deus se compara como pai, a Jerusalém como a mãe, e os seus filhos que moram na Jerusalém, filhos, formando uma família. Então Paulo está dizendo, olha, assim como a Jerusalém que existe agora, que é escrava com seus filhos, eu li lá o capítulo 50 de Isaías, Deus falando disso, olha, eu repudiei a mãe de vocês. Deus falando através do profeta com seus filhos, dizendo, eu repudiei a mãe de vocês. Ou seja, entregou Jerusalém para o cativeiro, por causa do pecado do povo. Mas eu vejo que ele está falando ali da mãe e dos filhos, em linguagem simbólica, para nós entender esse princípio glorioso de família. Família. O povo de Deus é família de Deus. Amém? Então, no capítulo 2 de Efésios, também está escrito assim, olha só, Efésios capítulo 2, está escrito assim, olha só, a partir do verso 11, falando de família. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam de circuncisão,
feita pela mão dos homens. Verso 12, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição, a sua condição e a condição de toda a humanidade, ou seja, que não fazia parte do povo judeu. Ele está falando aqui de dois povos, o povo judeu como o povo gentil, que somos nós. Amém? Que entramos nessa herança em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ele segue dizendo aqui: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, gentios, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É pelo sangue de Jesus que nós somos perdoados pelo Pai e aceitos nesta família. Verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Verso 15, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Verso 17, e vindo ele evangelizou a paz, vós que estavam longe e aos que estavam perto. Verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19 é onde eu quero chegar. Assim já não sois um estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Deus tem a família. O apóstolo Paulo está falando da primeira aliança e da segunda aliança. Amém? A primeira aliança que foi dada ao povo judeu. Mas Jesus ele veio trazendo a segunda aliança, jogando por terra, ou seja, todo o simbolismo que havia na primeira aliança, que apontava para ele, e ele próprio se doa, ele se entrega em sacrifício, derrubando uma parede de separação que havia entre a nação de Israel e toda a humanidade, fazendo da nação de Israel e toda a humanidade um só homem nele, em Cristo Jesus, um novo homem, trazendo a paz a um novo homem, ou seja, gerado em Cristo Jesus. Agora, hoje não tem negócio de mais de Israel, é uma coisa e o gentil é outra. Não, é um povo só. É um povo só. A igreja de Cristo é um corpo só. Quando tratamos de cultura, o povo tem a sua cultura, nós temos a nossa cultura. Mas quando se trata de igreja, Cristo, de ambos os povos, fez um, não dois. É um corpo só. E nós entramos pelo esse concerto, pelo sangue de Jesus, nesta família, na comunidade de Israel, formando um povo, direcionado pelo um Espírito, formando um corpo só, em Cristo Jesus. Jesus jogou por terra toda inimizade, toda separação. E em Cristo Jesus há uma igreja gloriosa para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Essa é a verdadeira palavra de Deus. E para concluir, eu escrevi aqui: somente em Jesus Cristo somente Jesus Cristo pode salvar o homem pecador. Ele, Jesus, é a rocha, o fundamento, a pedra principal. Eu coloquei aqui algumas referências. Novamente, Atos capítulo 4, versículo 8, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, ancião de Israel. Atos capítulo 4, versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Amém? Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente em Cristo Jesus. Amém? Somente em Cristo Jesus. E para você marcar outras referências, aqui também o apóstolo Paulo, aqui ó, o ponto 3. O apóstolo Paulo fala também do fundamento, a pedra principal que é Cristo. 1 Coríntios 3, 11, 12 está escrito assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, ou seja, o edifício aqui está se referindo aos crentes, sobre a nossa vida, como nós estamos edificando a nossa vida, uma vez que nós somos comparados com casa ou com edifício, como nós estamos edificando a nossa vida sobre este fundamento
que é Jesus, sobre esta pedra que é Jesus. Ainda 1 Coríntios 4, capítulo 10, verso 4 está escrito: e beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra é Cristo. Então, irmãos, tudo isso é muito claro. Ainda Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Somente Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Homem nenhum na terra pode fazer mediação entre Deus e os homens, a não ser o homem perfeito, que é Jesus Cristo. Como nós lemos lá no capítulo 2, você pode ler na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 5, de 1 Timóteo. O que está escrito lá? 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quero repetir aqui mais uma vez. Pedro não pode ser mediador do homem na terra. Pedro não pode salvar. Pedro pregou a salvação. O fundamento verdadeiro, que é Jesus Cristo. Maria teve o seu papel, mas não pode salvar você. Se você não tiver Cristo e as suas petições não for para Cristo, você está fora, eu estou fora, e todos estão fora que faz isso, da vontade de Deus. Somente em Jesus Cristo nós podemos pedir algo a Deus. Somente em Jesus, porque tem muitas pessoas que oram pedindo para Pedro, pedindo para Maria, pedindo para tantas outras coisas. Faz isso certamente por falta de entendimento. Mas neste momento você está tendo entendimento. Através da palavra de Deus. Só existe um mediador. É Jesus Cristo. Foi Ele que, através do sangue que Ele derramou, sangue puro e perfeito, imaculado, que Ele fez essa ligação, essa ponte. Por isso que Ele é caminho. Caminho fala de ligação. Mediação. Ele se colocou entre Deus e os homens, fazendo essa ponte. Ligando o homem pecador através do sacrifício dele ao Criador, para que possa entrar na sua eternidade e fazer parte do plano de eternidade que Deus preparou para todo ser humano. Claro, aqueles que ouvir e crer, se arrepender, entregar sua vida para Jesus. Então, Jesus, Ele é o único mediador. E somente em Jesus eu posso orar e receber as bênçãos de Deus, e em ninguém mais. Capítulo 13, versículo 13 e 14 do Evangelho de João está escrito: e tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14, se pedir alguma coisa em meu nome eu farei. Jesus não ensinou a ninguém pedir algo no nome de Maria, no nome de Papa, no nome de qualquer outra pessoa na terra. Jesus ensinou: tudo que você pedir ao Pai no meu nome, é no nome de Jesus. A oração deve ser direcionada a Deus, pedindo no nome de Jesus. Porque é Jesus que fez a mediação. É Jesus que morreu no meu e no teu lugar. Amém? Então eu chamo a sua atenção. Por amor à tua alma, entenda essas coisas à luz da Bíblia. Não sou eu, Marcelo, que estou falando essas coisas. É a Bíblia. Eu não sou autoridade. A autoridade é a Bíblia. O homem não é autoridade sobre a Bíblia. O homem é autoridade sobre a palavra de Deus. A autoridade acima de tudo e de todo, de governo, de presidente, de papa, de qualquer ser humano, é a Bíblia. E se eu não entender isso, a minha morada vai ser no inferno. A minha morada vai ser a morada de condenação, juntamente com Satanás e seus anjos. O inferno, o lago de fogo, não foi preparado para o homem. Foi preparado para Satanás e seus anjos. Agora, por que muitos estão indo para lá? E muitos hão de ir para lá? Porque rejeitam a verdade de Deus. Porque rejeitam a Jesus Cristo. Uns têm o Pai como Senhor, mas não têm o Filho. Quando nós buscamos a Deus, colocando qualquer outra coisa como mediação e não Jesus, nós estamos negando o sacrifício do Filho de Deus. Nós estamos falando para Deus com as nossas atitudes: eu nego o teu Filho Jesus. Porque uma vez que nós colocamos outra pessoa para nos chegarmos a Deus,
obviamente, automaticamente, nós estamos negando o Filho de Deus, negando o conselho de Deus, negando o sacrifício do Filho de Deus. E é impossível o homem ser salvo através de qualquer outro a não ser Jesus Cristo. Para encerrar, capítulo 7, verso 25 do livro de Hebreus, está escrito assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Jesus só pode salvar todos o que por ele se chega a Deus. Não por outros, ou por outro qualquer. Por ele, Jesus. Ele morreu e agora está à destra do Pai, intercedendo pela humanidade. Ele continua intercedendo. Ele intercedeu quando estava no corpo físico e agora continua intercedendo no corpo espiritual e eterno, à direita do Pai, pelo seu povo. Intercedendo para que muitos venham ao conhecimento dessa verdade e venhamos nos arrepender, entregar a nossa vida para Jesus. O homem só pode ser salvo se por ele se chegar a Deus. Não por religião, não por homem algum, não. Por ele, Jesus. Somente Jesus pode trazer vida eterna, porque ele derramou o sangue. Em Hebreus capítulo 9 fala que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Eu faço uma pergunta para você. Quem derramou o sangue perfeito por você? Uma vez que não existe homem perfeito, quem derramou o sangue perfeito? Foi Jesus. E não há remissão de pecado, não há libertação de pecado se não for por intermédio desse sangue. Eu preciso receber Jesus, reconhecer a minha condição de miséria e pecador, e minha condição no futuro se eu não reconhecer isso. Eu preciso entender isso, para que a mudança aconteça na minha vida, para que eu venha ser salvo e entrar no reino de Deus. E naquele grande dia, no ressoar da trombeta, o Senhor ressuscitará todos aqueles que morreram nele. E aqueles que estarão vivos por ocasião da sua vinda serão transformados num piscar de óleo e subirão a encontrar o Senhor. E assim estaremos eternamente com o Senhor. Depois virá o estado eterno, o reino milenar, depois o estado eterno, e assim o plano de Deus se cumprirá sobre a humanidade, que é o plano do princípio, que ao princípio foi corrompido por Satanás, levando o homem a desobedecer a Deus. Mas Deus não pode ser pego de surpresa. Deus já tinha Jesus preparado. Deus já tinha uma obra preparada, a obra de regeneração através do seu Filho. Então entenda isso. O homem não pode fazer nada por você. Religião não pode salvar você. Nada debaixo dessa terra, além de Jesus Cristo, pode te levar à eternidade. Há uma necessidade de nós se arrepender, reconhecer o sacrifício do Filho de Deus, se assim quisermos entrar na eternidade e viver com Ele. Ao contrário disso, condenação eterna. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. A segunda morte é um fato real. O mundo espiritual, o mundo vindouro, a regeneração, tudo que está aqui dentro das Escrituras é tão real como aquilo que você vê diante dos seus olhos. Como você mesmo, você se olha para você. É tão real como você é real. Tudo isso está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar e encerrar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a compreender melhor, a entender melhor a Tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor venha romper cadeias, que o Senhor venha destruir embaraço, que o Senhor venha jogar por terra todo engano, toda mentira, toda a meia verdade, que é uma completa mentira, pois a meia verdade, Senhor, ela se torna uma completa mentira. É por isso que o Senhor, meu Deus, exorta, meu Pai, os seus ouvintes lá de João, capítulo 8, dizendo para eles, o capítulo 8, versículo 44, vós tendo por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Não é diferente nos nossos dias, meu Deus e Pai, os teus discípulos, os irmãos, meu Pai, partindo da carne, como descendência de Abraão, estavam ali querendo matar o Senhor Jesus, querendo apredejar o Senhor Jesus, e Jesus diz: como vocês têm Deus por Pai, porque eu vim de Deus e vocês, sendo filho de Deus, querem me matar? Vocês deveriam me aceitar, porque eu sou filho de Deus também, nos ensinando o princípio primordial da palavra de Deus: ama o teu próximo como a ti
ti mesmo, uma vez que todos somos irmãos, aleluia, em Cristo Jesus e filho do Deus único, formando uma família. Se irmão tem irmão, não tem que matar irmão. É por isso que Jesus diz para eles: vocês têm por pai o diabo, e vocês estão querendo satisfazer o desejo do vosso pai. Vocês estão vivendo no engano e acreditam estar vivendo na verdade porque não me aceita, não entende a minha linguagem. Assim o pai não é diferente. Muitos pelos quatro cantos da terra neste momento acreditam estar servindo ao pai, acreditam estar servindo a Jesus. Muitos porque não conhecem, porque são ignorantes quanto ao conhecimento da verdade. Outros porque fecharam os seus olhos e não quer conhecer esta verdade. Muitos ensinam a tua palavra sabendo da verdade, mas ocultaram os seus olhos para algumas porções das escrituras, prega umas e oculta outras, deixando o Senhor de lado o entendimento de que a sua própria alma está sendo conduzida ao inferno, na perdição eterna, como a alma daqueles que ouvem e recebem esse engano, esse ensino de engano. Pai, que neste momento o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o Senhor venha nos despertar para buscar a tua palavra de uma forma poderosa, sim. O Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, venha nos dar o espírito de revelação, de sabedoria, para nós compreender, meu Pai, tudo que está preparado para nós, tudo que está preparado para os santos, para aqueles que são santificados pela fé no Senhor, aqueles que são santificados, aleluia, pelo Evangelho, pelo sangue que foi derramado, aleluia, Senhor, meu Deus. O Senhor neste momento tirar as escamas dos nossos olhos, tira as comissões dos ouvidos, meu Pai, que impede de ouvir a verdade, meu Deus, em nome de Jesus, opera de uma forma poderosa, quebra laço da falsa doutrina, quebra laço, aleluia, Senhor, da legião, das religiões, quebra laço do engano, o engano de Satanás, meu Deus e meu Pai, as leis constituídas pelo homem, pelas leis civis, meu Deus, todo engano que cada dia aparece para nos impedir de viver o verdadeiro Evangelho, o Senhor venha, meu Pai, lançado por terra, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Pai, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. E no próximo sábado nós vamos entrar na parte que fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Nós vamos entender biblicamente o que Jesus quis dizer com essa expressão: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus, tá? Não vai. Por quê, Marcelo? Porque Jesus morreu. E quando ele morreu e ressuscitou, ele comprou o homem. Claro, aqueles que ouvem, creem no Evangelho e recebem como Senhor e Salvador. Agora eu faço uma pergunta para você. Você vai no mercado e você faz uma compra lá de qualquer valor. Você vai deixar a compra, depois que você compra, passa no caixa, paga, você vai embora deixando a compra? Obviamente que não. Você leva a compra. E por que você leva a compra? Porque você pagou. É um direito seu. Assim, alguém pagou pela igreja. A igreja é constituída de pessoas. É uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Quem é a igreja de Jesus? São todos aqueles que ouvem a sua palavra, que são regenerados e que a partir desse momento vivam a vida conforme a palavra de Deus, visando a eternidade e um dia estar com o Senhor. Certo é a nossa morte, certo é a nossa ressurreição. Porém, para a vida eterna ou para a condenação eterna, todos um dia vão ressuscitar. Mas a pergunta que fica é: nós vamos ressuscitar para viver com Jesus? Ou nós vamos ressuscitar para viver com o diabo no lago de fogo, sendo atormentado para sempre? Isso é algo muito profundo que nós devemos pensar. Tudo na terra passa rapidamente, mas a eternidade já está dizendo, eternidade, que é para sempre, ou com Deus, ou sem Deus. Amém? Deus abençoe a Geisa, a Lúcia, nosso irmão Irineu, Mariano. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Fica na paz.